Olá, pessoal. Hoje estou passando por aqui para a gente conversar um pouco sobre os impactos da deficiência na sociedade. Ou seja, como é que nós, enquanto sociedade, percebemos essa deficiência? Como é que a gente olha para as pessoas que têm deficiência? O que é que as pessoas que têm deficiência nos causam? A aparência mesmo, quando a gente olha ou quando a gente fica sabendo do diagnóstico de alguém, qual é o sentimento que nos toma? Qual é a emoção que fica naquele momento nos nossos corações? Qual é a percepção que eu tenho dessa pessoa? Porque talvez todas as críticas em relação à inclusão, que a inclusão não dá certo, que a inclusão não funciona, apesar de eu entender também que está bem difícil, por N fatores. Mas talvez a recusa da inclusão e a recusa de ter uma pessoa com deficiência na escola seja a forma como eu olho para a deficiência, a forma como eu percebo essa pessoa. Então vamos pensar, o que é que a deficiência nos causa? Ela nos causa pena? Ela nos causa medo? Ela nos causa receio? Ela nos causa desconforto? É interessante que cada um possa se perguntar e se responder com a maior honestidade possível. Porque de repente, lá no fundo, cada um de nós tem ainda uns requisitos do preconceito em relação à pessoa com deficiência. E talvez passe desapercebido, talvez não admita, mas quando vai pensar sobre a ideia que eu tenho da pessoa com deficiência é o quê? Uma pessoa capaz, uma pessoa incapaz, uma pessoa que merece oportunidade, uma pessoa que não deveria fazer parte. Como é que eu vejo essa deficiência na sociedade, na minha rua, na minha escola, quando eu vejo no supermercado, quando eu vejo no shopping, quando eu vejo em parques, quando eu vejo na sociedade em geral? O que é que eu penso sobre ela? Quais são os conceitos que eu tenho a respeito de uma pessoa com deficiência? Eu sempre falo nas minhas palestras que a inclusão ela perpassa pelos valores individuais de cada um, independente de formação. Mas esses valores individuais quando eu olho para essa pessoa, o que é que eu sinto? Algumas pessoas que trabalham hoje como cuidador escolar, que essa é a denominação aqui na nossa região, elas me relatam que no início sentiram medo. Olha, eu senti medo dessas crianças com deficiência. Mas de onde vem esse medo? Quem foi que nos falou que uma pessoa com deficiência pode ser uma ameaça para alguma coisa? Pode nos deixar com medo? O que é que ela pode fazer de tão extraordinário a ponto de uma pessoa não se identificar ou dizer que não se identifica com aquela função? O que é que a gente tem para falar sobre isso? Como é que eu vejo? O que é que impacta? Talvez nós sejamos convidados a repensar o nosso ponto de vista sobre a pessoa com deficiência. E nesse mesmo sentido, nós devemos dar oportunidade para que a pessoa com deficiência possa ser quem ela é. Talvez nós estejamos num processo de querer normalizar a pessoa com deficiência porque a gente não aceita a deficiência dela. Porque a gente precisa que ela tenha um padrão que é seguido pelas outras pessoas. Porque a criança que não senta, e logicamente ela não senta, uma criança com deficiência, porque ela não consegue sentar. Porque ela tem uma necessidade de se movimentar e a gente precisa trabalhar com ela e treinar a necessidade de ficar sentada. Então a gente tem que pensar, por que é que hoje eu recebo uma criança na minha sala? Por que é que eu estou vendo uma criança em um ambiente e eu tenho a necessidade de que ela sente, de que ela pare?
se ela ainda não aprendeu a fazer isso, ela não tem essa autogestão e de repente alguém ainda não a ensinou, ou mesmo que tenha aprendido naquele momento, ela não está conseguindo. Isso incomoda? O ambiente foi, de uma certa forma, atingido por aquele comportamento daquela criança? O que é que a gente pensa? E eu tenho uma outra situação em meio a tudo isso. As famílias atípicas, elas sofrem constantemente por um preconceito disfarçado de aceitação. A forma como nós vemos a deficiência impacta totalmente as famílias. Porque as famílias percebem o olhar das pessoas para seus filhos, para suas crianças. E talvez tenha sido um olhar culturalmente deixado. Eu tive na minha família uma pessoa com deficiência e o que eu trouxe de lá da minha infância é que uma pessoa com deficiência era uma coitadinha. Porque os que estavam próximos a mim denominavam dessa forma. Mas eu tive a oportunidade de entender que não se trata de um coitadismo, se trata de uma condição que a gente precisa respeitar. Entender que existe e respeitar. Nem todas as pessoas da sociedade precisam lidar com as pessoas com deficiência. Quem precisa lidar com as pessoas com deficiência são as pessoas que estão mais próximas, os terapeutas, os professores. Nem sempre todas as pessoas vão precisar ter um contato mais direto, mas mesmo assim muitas pessoas continuam se sentindo incomodadas. Mas eu quero questionar, principalmente você, professor, professora, você que trabalha em escola, o que você pensa da deficiência? Quando você vê uma criança com deficiência, um aluno, uma aluna, o que você pensa sobre ela? É importante que a gente se questione para que a gente, de repente, possa mudar nossas atitudes, porque aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente acolhe, à primeira instância, tem uma tendência de permanecer. Mas é possível que a gente treine e eduque o nosso olhar para que a gente seja menos taxativo e mais flexível. E aí a gente fala da inflexibilidade cognitiva das crianças, principalmente as que têm autismo, né? Que eles tinham dificuldade de mudar de ideia, têm dificuldade de trocar o lugar que sentou, têm dificuldade de mudar um alimento, de mudar uma rotina, mas e nós? Qual é a nossa inflexibilidade diante da deficiência? Será que é pensar que a criança não aprende? Será que é pensar que ela não deveria estar naquele lugar? Pelo simples fato de eu não sei lidar com isso, eu não quero aprender a lidar com isso, essa condição da deficiência me incomoda, por mim ela não estaria aqui. Então, muitas das vezes o que eu percebo é que a posição de muitas pessoas em relação à deficiência não é sobre o processo de incluir. É sobre a visão de não admitir que aquela pessoa esteja no mesmo espaço. E isso é totalmente interno, é totalmente subjetivo. É importante que a gente pense sobre nossa visão a respeito das pessoas com deficiência. Até onde ela impede que a gente conviva melhor, até onde ela facilita nosso trabalho e nossa percepção. Na maioria das vezes, as pessoas que não tinham uma criança, uma pessoa com deficiência na família e passa a ter, muda o olhar. Mas eu penso que a gente pode mudar o olhar antes de precisar sentir na própria pele o que é ter uma pessoa com deficiência na família. Estamos todos convidados a repensar o nosso olhar sobre a pessoa com deficiência, a repensar o nosso olhar sobre essa pessoa que precisa de apoio para viver numa sociedade tão excludente, tão repressora.
Então, as pessoas que têm a deficiência estão em todos os lugares, elas estão em todos os ambientes, elas não serão tiradas dos ambientes. Nós, enquanto sociedade, é que precisamos repensar o nosso olhar sobre essa pessoa, sobre essas pessoas, sobre essas condições de ser e estar no mundo. E educar o olhar para entender que elas existem, estão aqui e precisam cada vez mais serem oportunizadas. É de oportunidade que a pessoa com deficiência precisa. É de um olhar mais humano, de um olhar mais perceptivo, de um olhar mais empático, de um olhar que diga, olha, você está aqui, talvez eu não sei lidar com você, talvez eu não sei o que fazer, mas eu vou procurar uma forma de ajudar, uma forma de contribuir, porque você é humano, porque você é humano como eu. E do mesmo jeito que eu preciso das oportunidades, você também precisa. A gente só vai partir para ação quando a gente tiver um objetivo de reconhecer as nossas fraquezas e buscar ajuda para elas. Porque nem sempre as fraquezas elas são admitidas. Então, de repente, essas fraquezas elas são disfarçadas por outros comportamentos que acabam excluindo a pessoa com deficiência de ter oportunidade de vivências boas, de vivências interessantes. E aqui eu quero deixar essa reflexão. Você, como é que você vê uma pessoa com deficiência? O que é que vem à sua cabeça? O que é que vem ao seu coração quando você vê uma pessoa com deficiência? O que é que ela lhe causa? E a depender da sua resposta, é interessante trabalhar ou para continuar entendendo que é algo natural que vai estar acontecendo, ou para reeducar o seu olhar, o seu pensamento e as suas crenças.